Gente, bom, bem-vindos e bem-vindas ao grupo de estudos, né, Espiritualidade e Saúde aqui do Rio de Janeiro. Essa iniciativa que a gente está há alguns anos aí tentando e no início a gente praticamente nós nos ouvíamos, né? Era um grupo que a gente ficava ouvindo um ao outro e cada um trazendo e alguma fala, algum tema e aí a gente nesse ano, né, tentando incrementar mais ainda. A gente selecionou no início do ano assim pessoas e temas que a gente gostaria muito de ouvir, né? E aí quando a gente falou desse tema da medicina narrativa, que no ano passado, inclusive o João trouxe para a gente um pouco, né, da sua experiência, logo o nome da Lohane surgiu. E eu queria primeiro agradecer, né, ela ter aceito estar aqui com a gente. O tema que ela vai trabalhar é espiritualidade, palavra e escuta, o poder terapêutico da narrativa. Lohane, fique bem à vontade. A gente faz aqui uns 30, 40 minutos de fala, depois uns 15 a 20 minutos de um bate-papo, só para conversar um pouquinho sobre aquilo que foi apresentado. Nosso grupo aqui, Sinta-se em Casa, são pessoas que se interessam pelo tema da área de saúde, forma multi, mas se interessam pelo tema. Então, sinta-se em casa e bem-vinda. Obrigado. A palavra está Ah, contigo. Obrigada, Bruno, Annelise. Eu me sinto muito feliz por estar aqui e ter sido escolhida para falar de um tema que eu não só gosto, mas como eu acredito, né? Eu acredito no poder da palavra como uma ferramenta terapêutica. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Você desabilitou? Aqui, ó, host. Está dizendo que está desabilitado por você. Vê- Talvez tenha que ver a solicitação, porque o Zoom andou mexendo aí nas configurações. Outro dia eu fiquei perdida também. Eu tive É, que, inclusive, entregar o host. por aqui está tudo Mudou, certo. né? Não, é que É, mudou aqui a não, configuração para liberar o host, mas mudou. eu tô colocando ela como co-anfitriã e aí agora ela vai, Lohane, Consegue. tenta agora. Vamos ver aqui. Hum, peraí. É, peraí, agora acho que vai. Oba. Tecnologia é boa, mas a gente. Não, cada E quando a cada gente, e atualização quando a eu gente fico aprende, eles arrepiada. mudam, né? Quando a gente É aprende, isso. eles mudam. E, pô, Exatamente. Peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Peraí. Vocês estão vendo? a gente está vendo a sua tela cheia agora, né? Então estamos vendo a sua apresentação, sim. Conseguiu? Tá na primeira. Tá no primeiro slide, não tá? Tá sim. Sim, Ó, tá no primeiro slide. Tá assim. então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a espiritualidade, palavra escuta, né, essa interseção tão importante, né, e capaz de transformar o cuidado das pessoas. Eu vou começar aqui com uma pergunta, que não é minha, obviamente, é uma pergunta do Eric Kessel, no seu livro The Nature of Suffering, The Goals of Medicine, em que ele fala do sofrimento humano. E ele traz uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Ele pergunta o que os médicos verdadeiramente tratam. E eu expando um pouco essa pergunta, né? Eu falo como médica, mas eu expando essa pergunta a todo profissional de saúde, né, que lida diariamente com o paciente, né? Enfermagem, nutrição, fono, físio, capelão, e até mesmo aquelas pessoas que não são da área de saúde, mas que estão ali diariamente tendo contato com essas pessoas e levando conforto a elas. Então, essa pergunta, eu acho que eu já me fiz um dia, todos nós já fizemos, certamente, quando escolhemos a nossa profissão. Eu tive uma história quando eu era pequena, né? Tinha uma avó muito doente, com
com diabetes mellitus bem agressivo, com amputações, cegueira. Eu era bem pequena, devia ter uns 7 anos. Então, aquele sofrimento, eu fui acompanhando o sofrimento no meu jeitinho infantil, eu levava um pouco de conforto para ela, né? Então, isso para mim foi um espelho do que eu gostaria de ser, né? Eu gostaria de não só curar, que a gente sabe que curar muitas vezes é impossível, mas levar conforto. Aquilo ficou marcado em mim, eu fiz medicina com esse ideal. A gente sabe que esse ideal, na caminhada e na trajetória da universidade, muitas vezes ele é mudado, mas esse ideal ficou muito forte em mim. O Eric, o João conhece muito bem como um bioeticista, o Eric ele foi um grande médico que esteve envolvido nessa transição, vamos dizer, de uma medicina mais humanizada, tá? Ele, entre eles, ele e outros, né, outros profissionais, outros médicos, eles tinham essa vontade de trazer um lado mais humano na medicina, né? Numa era que era muito mecanicista, muito tecnocrata, necessária, mas que também precisava desse olhar mais humano do outro. Então, aqui, durante muitos séculos, né, a doença, desde que nos conhecemos como seres humanos, a doença ela foi objeto da ciência. E, de fato, isso foi extremamente importante, né? A gente pode citar aí Descartes, Da Vinci e diversos outros personagens, né, ao longo dos séculos que contribuíram, né, com o surgimento da anatomia patológica, fisiologia, microbiologia, de tudo aquilo que a gente precisa para diagnosticar e tratar uma doença, tá? Senão a gente não teria chegado onde a gente chegou nesse momento, num momento tão avançado na medicina, em tratamentos tão personalizados. Opa, vocês estão vendo? Porque eu sumi aqui, desculpa. A gente vê, mas vê uma telinha mesmo no meio da apresentação. Mas você está Você, Não é como se fosse uma superposição de imagem. é porque ela está com a tela cheia. É só voltar para sua apresentação de novo, Lohane, aí volta ao normal. Ah, tá. Ela clicou em alguma coisa fora da apresentação. Oh, meu Deus. Como é que eu volto aqui? Tá lá em cima a apresentação na aba isso. Isso. Aí compartilhar. Pronto. Isso. Mas dá para ver, não dá? Pronto. Então, eu gosto muito de trazer essa fábula, essa ilustração, é uma ilustração que não é da fábula, tá? Uma fábula mito de Higino, que é uma fábula que fala do cuidado, né? Isso tem uma historinha, né? O cuidado, ele fez nascer o homem da terra, né? Ele moldou o homem de barro da terra. E o Júpiter, que estava junto com ele, Júpiter soprou, né, o sopro da vida e deu vida àquela criatura que ele tinha moldado da Terra. A Terra teve sua contribuição, né, como, vamos dizer assim, como matéria-prima na constituição daquela criatura, e os três ficaram ali querendo dar nome a essa criatura. Então entrou um personagem que é Saturno, e Saturno falou: olha, Júpiter, quando essa criatura morrer, você vai levar o sopro da vida dela. Quando essa criatura ela morrer, você vai ter de volta o corpo dela, que é da sua matéria-prima. E você, cuidado, você vai tomar conta dessa criatura durante toda a sua existência. Então, Saturno criou um nome para essa criatura que foi dado o nome de homem, que vem de humus, terra fértil. Então, é por isso que a pessoa vai ser sempre objeto do cuidado, porque o cuidado nos acompanha durante toda a nossa existência. Isso que Kearney nos fala, toda existência possui uma busca por uma narrativa, né? Nós não somos uma série de acontecimentos aleatórios, nós somos um fio narrativo, digamos. Nós temos vários acontecimentos que, se você começar a contar uma história, você vai dar um significado, um sentido a esses acontecimentos na sua vida. E esse fio narrativo, ele passa por todas essas fases da nossa vida. Nós somos seres conscientes da nossa finitude, e isso nos ajuda a encontrar um significado e um sentido dessa existência. Então, nós nascemos, nós
vivemos, temos filhos, trabalhamos, envelhecemos e morremos. Então, essa finitude nos dá essa consciência eh, de que o cuidado nos acompanha durante toda essa trajetória. Então, muitas vezes a gente passa a maior parte da nossa vida sem pensar nisso. E talvez isso seja até necessário para a gente continuar vivendo. Mas a doença, ela nos traz o quê? Ela nos traz a vulnerabilidade, ela nos expõe perante, a patologia. E junto com essa vulnerabilidade surgem várias perguntas, né? Quem eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que aconteceu comigo? O que que faz sentido para a minha existência? Começa a surgir questões que são questões existenciais. Essas questões, elas não pertencem à biologia, né, elas pertencem ao campo da existência. Então, quando a doença surge, né, como eu já falei, aquele fio narrativo, ele é interrompido, né, ele é transformado. Então, surge uma nova identidade. Quando adoecemos, não somos mais quem nós éramos anteriormente. Nós temos que criar uma nova identidade, nós temos que ressignificar essa existência. Aí aqui eu trouxe uma definição, muito interessante, é aqui que entra a interseção com a espiritualidade, que é a definição de Cristina Puchalski, né. A Cristina, ela traz essa definição de busca por significado, por propósito, né, traz essa questão da conexão, né, que é uma conexão não só conosco mesmo, mas com todas as outras pessoas com que a gente se relaciona ou com a natureza. Não necessariamente, ela não fala de religião. Religião e espiritualidade são coisas diferentes, mas você pode buscar a sua espiritualidade através da religião, ou através de Deus exclusivamente, sem que seja ligado a crenças ou dogmas. Pode ser através da natureza, pode ser através de uma arte, de uma pintura, de uma música, de um pôr do sol. Então nós temos aqui uma série de opções para a gente poder alcançar, a espiritualidade que a gente precisa. Pode ser inclusive no silêncio. Então, tudo aquilo que nos devolve um sentido quando o sofrimento ameaça tirá-lo, é a busca pela espiritualidade. Essa aqui é uma frase de Viktor Frankl, tá, ele é um psiquiatra que esteve em um campo de concentração, esse livro todo mundo provavelmente já leu, que é Em Busca de Sentido. Então ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que o sofrimento, o homem não é destruído pelo sofrimento, ele é destruído pelo sofrimento sem sentido. Não percebe? Ele não está falando de intensidade de dor, ele está falando de ausência de significado. Bom, e o que que a palavra, né, tem a ver com isso, né, com a narrativa? Ela tem tudo a ver, né. Sem isso, nós somos meros acontecimentos, como eu já falei. Aristóteles falava, né, isso é um pensamento aristotélico, que o homem é o único ser dotado de palavra, e eu falo sobre logos, não só palavra articulada, mas, pensamento, imaginação, raciocínio, compreensão. Então é por meio da linguagem que nós organizamos a experiência que a gente vive. Então, sem linguagem, novamente, a gente só tem acontecimentos aleatórios na nossa vida. Então, a gente conclui o quê? Que a palavra, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Isso, a gente pode observar que as narrativas precedem as palavras. Os caçadores, eles faziam os trajetos para a caça, delineando um mapa para saber onde achar cada animal, isso era uma narrativa. As pinturas rupestres, né, que eram figuras, não eram palavras, eram figuras de animais ou tinham símbolos sagrados, também já era uma narrativa. E ao mesmo tempo, né, naquela época, os homens eles já encontravam ao redor da fogueira para contar histórias, para contar como foi o dia. O que a gente faz muitas vezes nos dias de hoje com os amigos, né, a gente senta e conta como foi o nosso dia a dia. Isso já existia nessa época. Bom, Platão, ele dizia que o verdadeiro logos era capaz de
plasmar almas, ou seja, plasmar significa moldar, dar forma, assim como um escultor, né, que pega uma peça de mármore e transforma numa obra de arte. A palavra pode transformar a maneira como uma pessoa compreende a si mesma e o mundo, né? Nós, profissionais de saúde, nós não temos o poder de mudar todos os desfechos e os cursos da doença, mas pela escuta e pela palavra, podemos ajudar o paciente a reconstruir a narrativa da própria vida dele. Talvez esses sejam os aspectos mais profundos do cuidado. Aqui eu trago uma grande metáfora assim, que é usada na medicina narrativa, que é o conto de Mil e Uma Noites, né, que a gente já aprendeu isso há anos atrás, né. Então o conto do rei Tariar com Sherazade, o rei Tariar ele foi traído, e ele atraía as mulheres, tá, e matava as mulheres como vingança. Então chegou a vez de Sherazade, o que que ela fez? Ela venceu a morte pela palavra, isso é uma metáfora, óbvio. Ela não venceu por força, mas ela começou a contar histórias para o rei. Então, a cada dia que passava, cada noite, ele esperava por ela para ouvir aquele desencadear da história. Então, Sherazade despertou nele algo que a gente tem que ter pelo paciente, que é a curiosidade. A gente tem que ser curioso em relação ao outro. Então, o que que ela fez? Ela criou um vínculo com esse homem, ela criou uma conexão com ele, e com isso ele evitou a morte dela. Ele casou, teve 3 filhos e viveram felizes. Então esse conto é um conto bastante ilustrativo dessa metáfora, como as histórias são capazes de transformar quem escuta. Oliver Sacks falava da linguagem como uma das maiores invenções humanas, porque ela permite que você enxergue através dos olhos de outra pessoa. E é exatamente isso quando um paciente está narrando sua experiência. Nós deixamos de ver a doença e a gente começa a enxergar aquela pessoa, aquela biografia, aquela história que ele está contando. Isso aqui é outra frase de Kearney, mas vou passar aqui. Bom, era uma vez, né? Tudo começa assim. O que de fato é a medicina narrativa, né? Porque a gente fala muito em narrativa, mas medicina narrativa, porque a narrativa existe na psicologia, nasceu também com a psicologia, né? Então, o que é isso? Essa moça aqui, né, a professora Rita Sharon, que eu tive o prazer de conversar e estar com ela, ela fez o prefácio do nosso livro, A Arte do Encontro, que é sobre medicina narrativa, eu e mais 2 amigas, psicólogas. A Rita, ela teve um papel muito importante, tá, na década de 90, final de 90 para 2000, porque ela se incomodava muito com certos aspectos da ciência, né. E ela teve uma situação, que eu não me recordo exatamente com detalhes, mas ela teve uma situação na prática clínica dela, em que ela ficou muito, assim, sentida de não ter ajudado uma determinada pessoa, por não ter ouvido aquela pessoa, e por não ter compreendido toda aquela situação que rodeava aquela pessoa. Então daí ela começou a estudar, ela estudava letras, é formada em literatura, então ela nomeou a medicina narrativa, né, porque ela era médica, então ela traçou esse nome. E qual a definição? Ela definiu também, né, ela definiu da seguinte maneira: a capacidade que o profissional de saúde tem de reconhecer, de absorver, né, de compreender, de ler aquele doente como se fosse um livro, como se fosse um texto. E não só isso, interpretá-lo e ainda por cima agir de forma, de acordo com o que a gente está ouvindo, tá. Então, assim, é uma atitude. A gente escuta, a gente entende, a gente compreende, mas a gente também age em cima das histórias que a gente escuta. Isso se chama competência narrativa. Isso é algo que a gente aprende, né. Ela não quis dizer para sermos escritores, sermos psicólogos, não, você pode até escrever, eu acho ótimo, aliás, porque ela ensinava muito a escrita reflexiva,
como uma forma do profissional de saúde organizar suas próprias emoções e dar significado também ao seu ato médico. Bom, deixa eu passar aqui só um minuto. Bom, temos 3 pilares, né. O que ela chamou de pilares da medicina narrativa? São justamente as competências, né, e as atitudes que permitem que o profissional de saúde possa compreender aquela pessoa, não apenas como um portador de doença, mas como uma pessoa, como um ser humano biográfico. Quais são esses pilares, né? Primeiro de todos é a atenção, né? A atenção que é você estar presente, não é uma atenção de você estar no ambiente, você tem que estar presente para o outro. Você tem que estar igual esse leão, sabe, olhando fixamente, atento ao que o outro fala, pronto a receber aquela narrativa, né. Não falam que a cadeira é o elemento terapêutico mais importante, né, da consulta? E é de fato, porque você senta, você para você ter uma conexão com o paciente, você tem que no mínimo sentar e ter um diálogo com ele elaborado, né. Então a atenção é uma das coisas mais importantes dos pilares. Todos os 3 pilares são importantes. O segundo pilar é a representação, tá, que é um pouco mais, complexo, porque a representação, ela serve tanto para o paciente quanto o profissional de saúde, tá. A doença, ela vai acontecer no corpo, mas a experiência da doença, ela só pode ser compartilhada quando ela encontra uma forma de se expressar, de representar. E isso pode ser um poema, pode ser uma história, pode ser um sorriso, pode ser uma lágrima, um desenho e até um silêncio. Então, Rita Chatterton chama isso de representação, tá? Isso é uma frase de Arthur Frank que eu gosto muito. Ele fala que a pessoa revela a sua doença por meio de uma história, transforma o fato a pessoa que revela a sua doença por meio de uma história, transforma o fato em experiência, porque é narrando que a gente organiza aquele caos da doença. E o profissional, né, o profissional de saúde também precisa, eh, conhecer suas emoções e suas reações perante aquilo. Então, representar a história também vai ajudar o profissional a compreender melhor quem ele está tratando. Então, por isso que muitas vezes a gente escreve, porque escrevendo a gente tem, digamos assim, uma ampliação da nossa visão sobre o mundo, a gente pode entender melhor a nossa própria emoção, diante daquele fato, a gente trabalha a nossa empatia, a gente cria novos cenários, novas realidades. Isso é muito importante. E tem uma outra coisa, a Sharon falava muito sobre as áreas que não são acessíveis, né, há fatos que são invisíveis, que a gente não consegue, por exemplo, dor. A dor você consegue, traçar lá uma escala e graduar, né, grau EVA 10, 10, mas há dores que são invisíveis, né? O medo, a insegurança, a angústia, isso tudo a gente só consegue compreender quando ela ganha esta forma, quando ela ganha uma história. O terceiro pilar, que é a filiação, que é justamente assim, eles são muito encadeados, né, os pilares. A filiação é quando você consegue se vincular, né, àquela pessoa, quando você cria uma relação de segurança, de liberdade de fala, de vínculo. Aí outro dia uma pessoa me falou: "Ah, mas tem pessoas que são indialogáveis". Ah, eu já passei por alguns momentos assim, mas na verdade o que acontece? As pessoas não são dialogáveis, elas não estão ainda no momento preparadas para falar o que elas precisam falar. Então todos nós temos esse momento e nós temos que o quê? Escutar. A gente precisa estar presente, criar essa conexão para talvez chegar esse momento dessa pessoa falar. Porque a saúde é muda, né, já dizia João Lobo Antunes,
a doença ela traz o caos, né, ela traz a narrativa, ela rompe o silêncio da saúde, ela exige linguagem e ela invade a nossa privacidade, a nossa identidade, e ela expõe a nossa maior vulnerabilidade, nossos maiores medos. Como é que a gente descobre, então, esse sofrimento? Só tem uma forma: escutando. Não é escutando, é escutando com aquela atenção daquele leão que a gente viu ainda há pouco. É se conectando com aquela pessoa. Eu gosto muito dessa ensaísta, que é a Susan Sontag, que ela escreveu esse livro, Doença como Metáfora, em 1978, que ela repudiava um pouco, a forma como tratavam as doenças como metáfora, né, porque ela achava que trazia mais insegurança, mais medo, mais incompreensão. Na época ela falava de AIDS, tuberculose e até o próprio câncer. Mas ela teve um câncer de mama, né, então ela classificou, ela falou que a doença, né, ela classificou como uma nova cidadania, vamos dizer, uma nova identidade, como se fosse um novo passaporte. Isso, de fato, é a sensação, de quem adoece. Só para lembrar que, voltando à filiação, nós somos humanos com humanos, é uma relação estreita. É muito importante, que a gente conheça a dor do outro, mas eu não me refiro à dor física que a gente falou ainda agora, que a gente gradua, né. É a dor, com a dor que significa para aquela pessoa. Quando compreendemos essa dor, essa conversa, essa narrativa vai fazer todo um sentido, porque a doença ela acontece no corpo, mas o sofrimento ela acontece intrinsecamente naquela pessoa. Moacir Clia, um epidemiologista gaúcho, ele é um humanista, foi um médico humanista muito importante no Brasil, e ele falava da medicina, que é um encontro de voz. A medicina ela é dialógica, né, ela não existe sem a linguagem, não há medicina sem palavra, né. Então o tratamento, ele não nasce apenas da voz do médico, nem da voz do paciente, ele nasce de vamos dizer assim, de um conluio de vozes, né, são várias vozes, vários diálogos. E quais são essas vozes, né? A voz do corpo, aí eu me refiro não só à voz, patológica, né, os ruídos, do pulmão, os ruídos do coração, mas a linguagem não verbal, né, que a gente tem que observar, o olhar, né, a mímica facial, a fisionomia da pessoa naquele momento, a postura, isso tudo é muito importante nessa interação. A voz do paciente, que aí é a voz que é uma voz importante, né, seus medos, suas inseguranças, seus valores diante da vida, suas crenças, né, suas expectativas, isso tudo tem grande valor nesse momento. O silêncio, nossa, o silêncio, ele é, assim, para mim, uma das vozes mais importantes, porque eu, pelo menos, consigo escutar muita coisa no silêncio. Agora, não é um silêncio, de ausência, é um silêncio repleto de significado e de espaço para ampliar a nossa escuta. A voz da família. É assim, o doente ele nunca sofre sozinho, né, ele sofre em todas as além de sofrer em todas as suas dimensões, a família adoece junto. Isso é muito importante, porque a gente também tem que estender essa escuta à família. A voz da equipe, né. A equipe precisa dialogar entre si, né. A medicina narrativa, ela é uma grande ferramenta contra o burnout, a gente sabe disso. Então é importante que a gente trabalhe nossas emoções, a gente verbalize, a gente escreva, para que a gente possa organizar melhor nossos pensamentos e melhorar nosso estado mental nesses momentos, porque a gente passa por muitas questões, muitos sofrimentos alheios.
Então, nós todos somos contadores de histórias, né? O paciente ele não é portador de uma doença. Eu fiz questão de trazer várias vezes essa frase, né? Ele é o autor de uma história. Todos nós somos autores e contadores de histórias. Depois disso tudo, né, aí eu pergunto a vocês o que que os médicos verdadeiramente tratam? É isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Obrigada, gente. Acho que foi bom, né? Com certeza foi, eu fiz várias anotações aqui, porque você definiu como competência, ou como as competências da medicina narrativa, as competências da espiritualidade. A gente precisa ter uma atenção plena, a gente precisa de hospitalidade, a gente precisa do silêncio, a gente precisa da escuta empática, a gente precisa de uma compaixão que as pessoas ainda confundem, né? Em relação a achar que é só estar nessa ressonância cognitiva, mas o ir mais além, porque aí você até se protege, e você falou muito bem do burnout, né? Então, da fadiga da empatia. Então, assim, essa conexão, e você veio, né, de cara, não só com referências filosóficas, os quais a gente está sempre falando aqui, sendo Aristóteles o grande pai da bioética das virtudes, não é? E a gente pega, entre outros, né, Santo Tomás de Aquino e todo o movimento, né, beneditino, e você fala de Platão, e poderíamos até falar da própria metáfora da caverna do Platão, né? Quando a gente pensa ultrapassar algumas barreiras nessa conexão e finaliza muito bem que nós somos contadores de histórias, mas a gente não aprende isso. Isso é conexão espiritual pura. Quando você, né, também convoca Viktor Frankl, né? E claro, fazendo essa associação desde o que os médicos realmente tratam, né? Com Eric Kessel, que ele é o grande, né? Assim, abertura de um portal, né? O que é o sofrimento, né? Tudo aquilo que tira a gente do status quo. A gente, por exemplo, lá no hospital vem discutindo o desamparo aprendido, né? Que é um sofrimento tamanho que vai amassando, que a gente aprende de alguma forma a sobreviver e vai se fechando e não se abre para essa história narrativa. O próprio paciente, às vezes, endurecido com, às vezes, um sistema de saúde tão distante, então você traz isso para a gente que é espiritualidade pura, né? Não, não tenho o que dizer, assim, abrindo aí os trabalhos do grupo, né? Agora na discussão, tenho certeza que João Andrade, o João Jorge, não é? Que está sempre presente aqui, a Cristiana, Valéria, lá de Curitiba, que eu sei que está frio aí, que ontem eu conversei com meu povo aí de Curitiba, tá um frio danado. E Bruno, né? Assim, para dar continuidade aí às nossas discussões. Bom, o que eu vi aqui também, tá? Olá, Me desculpa se eu não falei. olá, estão me ouvindo? Estamos. Ótimo, Lorraine, uma área também que eu acho fantástico, a medicina narrativa, porque ajuda de fato, né, a gente ter uma tessitura melhor, né, de tudo que está acontecendo, né, e lembrei agora há pouco daquela imagem do Léo Pessini, né, os hospitais com umas catedrais, as UTIs, né, com umas catedrais modernas do sofrimento, né. E fiquei imaginando aqui o hospital, né, com toda a sua complexidade hoje tecnológica, como a gente, né, descobrir essas subjetividades tão importantes, né, que os hospitais acabam focando, claro, em algum diagnóstico biológico, e ninguém está dizendo que não tem diagnósticos biológicos a serem feitos, mas tem uma pessoa ali, né? Você frisou muito bem na narrativa. Então, essa busca incessante, né, por estar atento a essas subjetividades aí vai fazer, com certeza faz uma diferença enorme, né, para não curar uma doença, mas curar uma pessoa, né? Curar uma pessoa de fato, né? Então essa parte da tua fala foi toda nessa linha, né? E eu achei bem interessante. Eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso,
de fato, como você colocou muito bem, Lorraine, porque É, senão a gente não vai estar, de fato, cuidando plenamente de alguém, né? A gente vai estar consertando um órgão, né? é, Consertando alguma coisa, fazendo apenas eu, uma parte da questão e não cuidando plenamente, de pessoas. eu tenho um pouco assim, não assim, medo, mas assim, preocupação, né? Assim, a gente sabe que a tecnologia ela é necessária, os tratamentos estão principalmente na área do câncer, né, estão cada vez mais personalizados, mas me preocupa um pouco assim, os jovens médicos, né, não terem essa visão mais humanista da medicina, que ela não pode ser esquecida. Você acaba que essa coisa da inteligência artificial, né, de toda a tecnologia muito avançada, você parece que a gente está voltando nos séculos, né? E perdendo um pouco desse humanismo que a gente precisa tanto, né, na relação com o outro. Sim, acho que é Cris, Cris. Cristiana. Isso. Oi, boa noite, Lohane, um prazer te ouvir, né? E assim, para mim me chamou, eu não tenho conseguido, né, participar, mas hoje, quando eu vi a chamada e vi a temática, falei, nossa, vai dar certinho, porque hoje a minha aula foi cancelada, aí pude voltar para casa mais cedo, falei, nossa, vai dar certinho. Que para mim, assim, a narrativa, né, ela realmente é uma ferramenta, né? Nós, como seres humanos, lidamos com ela todos os dias. Que para se existir uma narrativa, precisa ter um bom ouvinte antes de tudo, mesmo que seja para escutar o silêncio do outro, né? Então, e porque esse silêncio também tem um significado, né? E ouvindo você falar, da outra vez também consegui assistir um pouco quando falou da medicina narrativa, eu não me lembro o nome do profissional, e aí eu me lembrei, falei, nossa, como a ciência, né, como tudo na vida são ciclos, né? E me lembrei de um texto, até abri aqui para eu poder falar de um texto, não sei se vocês conhecem, o Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires. Ele é médico da FMUSP, da Faculdade de Medicina da USP, sanitarista. E em Sanitarista. 2004, ele publicou um artigo chamado, olha o nome do artigo, e que eu uso até hoje nas minhas aulas, que eu dou aula na área da saúde coletiva, né? O cuidado, os modos de ser do humano, ele pôs o do entre parênteses, e as práticas de saúde. Então, veja, em 2004, ele fez um relato, ele escreveu um artigo, uma abordagem super qualitativa, né? Que ele fez um relato, escreveu a narrativa de como foi o atendimento dele, da dona Violeta, né? Na UBS. E que repetidas vezes, então ele conta repetidas vezes, né? Toda semana ele atendia a dona Violeta, que cansada reclamava que a consulta estava super atrasada sempre, que atrasava no final de uma manhã, numa unidade básica e tudo mais. E aquele dia ele se espantou porque ele teve uma outra reação. Ele deixou, ele falou, tive a paciência costumeira, né, de aguentar o que a dona Violeta sempre reclamava e vinha reclamando toda semana das mesmas coisas, né? Ele falou que eu resolvi tomar uma outra atitude. Fechou o prontuário, botou a caneta no bolso, sentou, colocou e falou assim: diga, dona Violeta, me conta um pouquinho. O que que a senhora fez ontem, na sua vida? Diz que ela até se assustou porque ele não baixou os olhos, não escreveu no prontuário, não perguntou para ela como ela passou da semana passada para cá, ele perguntou da vida dela. E aí Exato. ela foi relatando. E aí ele comenta. Então, ele faz uma análise muito bacana, porque se a gente for pensar, 2004 estava começando a Política Nacional de Humanização. Nós precisamos ter uma política nacional de humanização para poder, né, depois de tantos, né, como que eu vou dizer, né, assim, a luta mesmo pelo cuidado em saúde com mais cuidado, com mais atenção, né, uma clínica ampliada. Então, estou falando aqui, né, de toda a problemática que nós temos na saúde coletiva, e ela não foge da saúde suplementar, da saúde Sim, privada, né? sim. Então, nessa época, então, foi preciso fazer uma política de humanização para poder, o profissional de saúde, né, diria
da grande rede, né? Pensar, puxa, a gente precisa humanizar esse cuidado, né? E a narrativa está aí, como realmente uma estratégia, né? Em pensar nisso, de escrever sobre essas experiências, né? Então, eu acho, assim, fantástico, né? Perceber, né, que realmente nós estamos num processo de transição, eu acho bem importante, né, da medicina, daquele olhar super biológico, né, para um olhar realmente mais ampliado, né? Os cuidados paliativos têm trazido isso, então cada vez mais ampliando. Então eu espero que esse ciclo realmente ele só se expanda, né, para que a gente possa realmente ter como profissional, né? Não digo não só os médicos, né? Porque eu sou fonoaudióloga e sou especialista em pessoas surdas, né? Olha, Idosos surdos. Então, eu preciso escutar muito, né? Porque eles pouco me escutam. E eu quero escutar deles, o que eles têm para me dizer. Como é a vida sem escutar? Qual é a dificuldade dele, né? E eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu falei, eu não vou ensinar para vocês regular o aparelho, fazer isso, técnica. Isso vocês vão aprender na empresa, quando vocês realmente decidirem trabalhar com isso. Aqui vocês vão aprender a ouvir o paciente, a atender, realmente a perceber quem é essa pessoa. Não está entrando por essa porta um aparelho auditivo, está entrando uma pessoa surda que isso aí. precisa usar o aparelho, né? Então eu acho assim fantástico e queria só fazer essa consideração, te parabenizar, adorei sua apresentação. Adorei que a gente pudesse realmente conversar sobre isso. Obrigada. Só dizendo que eu já coloquei no grupo o artigo, viu? Para quem quiser, já botei lá no nosso grupo o artigo. Já catei aqui Você e botei lá. imagina, Annelise, esse artigo tem 22 anos. É, não, super atual. É E muito eu tempo, já, né? eu, E ele eu não já, está já tive a velho. ideia de mandar para os meus residentes. Vamos discutir isso Isso com a aí, residência médica. isso aí. Você sabe, Anelisa, tem um vídeo da Cicely Saunders, é porque não, você podia ter separado naquela época, né? Ela já estava velhinha, mas ela falando, escute os pacientes, eles lhe dirão o que eles estão passando, quais são os seus medos, as inseguranças. É muito legal, foi uma entrevista com a Cicely Saunders. Então, naquela época, né, que era antes da medicina narrativa, né, já 1900 o quê? Talvez 60, né, por aí, ela já trazia, né, esse lado humanístico, e era uma narrativa também, né. Sim, sim, fantástica. O que eu penso assim, né? E você colocou bem a preocupação com os novos que estão chegando. Isso aí é de qualquer área da saúde, não é? É claro que como médico, mas a fono, né, como fono, a psicologia como a psicologia. E aí, hoje em dia, eu fico falando assim, os meus ídolos estão se indo, né? Ou estão se aposentando, ou estão, né, indo para uma outra dimensão. Quem serão os ídolos dessas pessoas? Porque a gente vem numa construção, a gente bebe de uma fonte, mas eles foram na origem, né? Você, por exemplo, você é preciosa, você falou com a Rita Cheryl, né? Robert Staracross, né? Eu tenho meu amigo pessoal, Hugo Fornels, lá da Argentina, Bruera, né? São parceiros, Eduardo Bruera e Hugo Fornels foram alunos do Robert Staracross. Então, assim, que foi parceira da Cicely Saunders. Então, assim, uma coisa é você ir na fonte, né? E a outra coisa é você ser fonte da fonte. Então já tem um viés, né? Ser fonte da fonte. E aí me preocupa num momento em que a gente vive, talvez esteja numa encruzilhada, em que o Instagram, outro dia eu li, eu fiquei horrorizada. O Instagram virou o LinkedIn, porque o Instagram, ele além de ser uma páginas amarelas, ele já é um local que as pessoas vão buscar os seus profissionais, verificar o quanto eles são sérios e com que tipo, até, não vou dizer de fiscalização dos órgãos, né, conselhos, não, mas que com tipo de pensamento crítico é onde eu quero chegar. Porque criatividade, pensamento crítico, comunicação são os grandes seis, né, desse século. Então não adianta vir algo customizado, pasteurizado, né?
pronto pela IA se você não tem um pensamento crítico. E a medicina narrativa, nessa interseção que a gente está fazendo com a espiritualidade, é isso, é você descobrir de uma forma criativa, você colocou muito bem, quem é essa pessoa do outro lado. Que não é só um fígado, que não é só um pulmão, não é? Sim, Que tem algo aí por detrás que até tem arrependimentos pelo seu fígado estar doendo porque bebeu demais. Mas ele bebeu demais porque ele tinha que trabalhar para sustentar os filhos e veio de um ambiente escasso também onde o pai bebia, enfim, olha só como é que a narrativa é tão uhum, importante quando a gente fala em conexão e cuidado, não é? E vamos dizer que isso não é espiritualidade pura. Qual é a? Você veio com a com a Procházka, né? A força motriz, não é? O que nos proporciona, o que que nos coloca para frente, o que que, né, é sagrado e por aí vai, né? Eu fiquei só pensando assim, né? O que é a medicina sem sem isso que a gente está falando aqui, né? não Sei, existe. talvez se assemelhe a e por favor, qualquer, eu sei que qualquer comparação que a gente faça, né? Ela nunca é digna, né? Das minúcias e tal, mas de um mecânico que pega um carro e troca peça, né? E troca, né? Eu acho que a medicina, sem isso daqui que a gente está falando, é isso, né? É uma instrumentalização, né? É uma objetificação, do Da pessoa. outro, né? Eu me lembro, o, a, é no livro Essa Hora da Noite, a minha memória não tá boa, tá? Mas eu me lembro um prefácio de um livro que eu fui ler, A Arte Perdida de Curar, de Bernard Lowe, lembrei, A Arte Perdida de Curar, que no prefácio ele traz as palavras de um ensaísta norte-americano chamado Anatole Broyard, que foi proferido pouco antes, né, da sua morte, publicadas no The New York Times Magazine, que ele diz mais ou menos o seguinte: eu queria que o meu médico se importasse comigo tanto quanto ele preocupa com a minha próstata, porque sem um reconhecimento desse, eu não sou mais com a doença, eu não passo de uma doença, né? Então, a biografia, né, a narrativa, tudo aquilo que compõe o indivíduo, né, que não é só os órgãos funcionando, mas toda essa história potente que vem trazendo junto com ele, inclusive com seus próprios recursos de enfrentamento, né? Nossa, foi tão gostoso ouvir hoje assim, e ainda mais a Lorraine permeando, né, por alguns pensadores e alguns autores assim que leva a gente para reflexões muito profundas assim. Amei, amei estar aqui. Mais alguém, gente? Valéria, você está falando que eu estou vendo sua boca mexendo, mas tá mudo. Agora eu achei. Não, eu estava dizendo que eu Agora estou no sim. celular, daí eu não estou Ah, mexendo tá. aqui nos botões, hoje que eu vou para lá. Mas é uma felicidade ver, né, a ascensão no interesse dos profissionais de saúde pela espiritualidade, como isso está atravessando, né? Quando se vê que o aparato técnico e científico e aí tecnológico não dá conta, né? Não dá conta do sofrimento. Não dá conta do sofrimento de quem é cuidado, não dá conta do sofrimento de quem cuida, que é afetado, e quanto menos nega essa afetação, mais é afetado, e aí até chegar num burnout, né, num adoecimento, ou vai se encrudecendo para o sofrimento do outro e de si mesmo, né? Eu acho que o que eu tenho refletido, pesquisado, vivido, né, é sobre como a espiritualidade, como esse campo que pode nos lançar para essa humanidade compartilhada no cuidado, né, onde se pode prestar um cuidado em simultaneidade.
né? Como é que eu posso cuidar do outro sem me perder na dor do outro, né? Sem me perder até no meu próprio sofrimento. Não criar a partir daí um afastamento, né? Uma proibição de sentir, como se eu me tornasse algo acima do humano e negasse a minha própria humanidade, né? Então, eu acho que a espiritualidade traz para nós essa possibilidade. E que bom, né? E que lindo que mais e mais pessoas tenham se aproximado, né, dessas reflexões, dessa discussão. É porque realmente a, o concreto não dá conta, tem uma limitação. Quer dizer, é aquilo, poxa, eu não posso mudar o desfecho? Não, mas porque ele tem uma trajetória própria, né? Cada um de nós tem a trajetória própria que é expressa nas narrativas, como a Lohane estava comentando, né? Mas eu posso acompanhar até esse desfecho de uma forma sustentada, né? Eu posso estar ali na presença do outro e também na presença de mim mesmo. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que eu fico contente de ver que isso, o interesse pela espiritualidade, pelo reconhecimento dela, pelo entendimento dela, pela apropriação dela como um recurso de cuidado excelente, simultâneo, né? Está cada vez mais se tornando visível, né? E acho que vai se tornar ainda mais palpável na medida em que a gente vai desenvolvendo também, né? Formas de estar aí cuidando com mais presença, atenção, cuidado simultâneo. Acho que é isso. Fiquei contente de ver. Gostei muito. Parabéns. E estou feliz de voltar também, que eu fiquei um tempão aí sem poder estar aqui e hoje eu estou feliz de retornar. Felizmente para ouvir, Elohane. Obrigada. Obrigada. Valéria, você falou uma coisa que a gente vê assim sempre, assim, o concreto não dá conta. E quando nós, profissionais de saúde, a gente dá conta disso, muitas vezes, não digo que é tarde demais, mas aí vem, né, toda uma trajetória profissional, né, que a gente acaba escolhendo. Então, o despertar, quanto mais precoce, melhor nesse sentido, né? Porque aí, parafraseando de novo, né? A gente sempre escuta isso. Não adianta ter todas as técnicas se a gente não conseguir, não é, atingir lá o coração, mas sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso vai ficar muito nítido cada vez mais em função da IA, porque aquele cuidado, de novo, pasteurizado, né, comodizado, ele não vai ter mais espaço. Isso eu entendo, talvez, que vai diferenciar o joio do trigo. Os bons profissionais que têm essa escuta empática, que têm esse interesse genuíno, vai conseguir demonstrar e essa pessoa cuidada vai reconhecer. O profissional da robótica, digamos assim, sabe? Autoprogramável, autorreplicável protocolarmente, eu acho que daqui a pouco não vai ter mais espaço, porque as pessoas vão cobrar isso. As pessoas vão cobrar essa postura humanizada. Eu acho que deve acontecer isso, sabe, em algum momento. Então é muito importante a gente estar aqui, é muito importante esses espaços. É isso, gente. Mais alguém? Tem alguma fala? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? O Ju, o João Jorge está só refletindo. Ele sempre fala muito com a gente, mas hoje ele está refletindo. Tem, Eu acho bom, tem- porque ele é da psiquiatria, Lohane. Então, Ah, então ele sabe muito bem o que é narrativa, então ele está só refletindo. momento de silêncio dele. Não, eu posso falar um pouquinho. Bom. Eu posso falar um pouquinho. Lohane, primeiro, parabéns pela palestra, tá? Obrigada. E eu não conhecia a medicina narrativa. Ela é uma especialidade, uma forma de fazer medicina. Ele é uma prática. Porque Prática eu descobri hoje que eu faço medicina narrativa há 50 anos. com certeza. Porque eu fiz a Cara, medicina cartesiana, no meu tempo não se podia falar em espiritualidade,
e fui educado. O professor de anatomia perguntou a gente no anatômico: cadê a alma desse paciente? Nos desafiando, né? Então, eu passei por todo esse processo e eu, escondidamente, né, clandestinamente, falava da espiritualidade com meus pacientes, quem queria escutar, porque não sabia, não sabia entender o ser humano sem espiritualidade. E aprendi muito com ateus. Aprendi muito com os ateus, que também como é que uma pessoa pode ser ateia? Eu aprendi também muito com os ateus, inclusive com meu filho, que é um, né? Então, eu sempre tive a minha espiritualidade muito forte, tive uma EQM, Lorraine, passei por essa experiência de quase morte, que mudou minha vida para outro patamar, está no meu câncer de luz, e então eu fazia escondido. Até que em 87, a Associação Brasileira de Psiquiatria me permitiu apresentar um posterzinho sobre hipnose. Ó, hipnose, naquela época, em 87, era proibido falar hipnose, espiritualidade, nem pensar. E eu fui depois apresentando hipnose, depois meditação, e finalmente, quando Almeida Moreira, lá de Juiz de Fora, apresentou um trabalho espiritual, você abriu para ele, abriu para mim. Aí eu, falei também de hipnose, meditação e espiritualidade. Então, uma coisa vem me encantando essa evolução, e quando você falou hoje, eu falei, bom, eu não conhecia a medicina narrativa, mas é isso que eu faço, porque quando eu me formei era Freud, né? Hum, Tudo era Freud. E eu falei, mas vem cá, será que não existe mais nada além disso, né? É só os pais que causam trauma nos filhos. Aí fui para Jung. Opa, Jung já melhorou. Jung já, né? Inconsciente coletivo, já foi outra viagem. Aí, Lohane, foi fazer psicologia transpessoal, que é física quântica, espiritualidade e interessante. Jung. E aí, nessa psicologia transpessoal, fui lá para o Himalaia, lá para Dharamsala, fazer um curso de filosofia tibetana. Que Aprender maravilha. profundamente a compaixão. Que já tinha compaixão na Igreja Católica, mas eu queria saber de outro ângulo, exatamente para aumentar a minha narrativa, para não ser aquela coisa dogmática de eu ser cristão. Não, Sim, agora eu vou incluir outros saberes para trazer uma verdade para aqueles que não são cristãos. Então, sim. minha busca desde jovem foi por isso, né? Então, eu falei assim, bom, Freud está muito complicado. O que é mais fácil para a pessoa leiga entender? Freud é para intelectual, né? Jung também. Aí fui fazer análise nacional do Eric Berne, que criança de 8 anos se entende. Aí a clientela tinha uma facilidade imensa, mas dentro da análise nacional eu colocava espiritualidade. Então, estou muito feliz de saber que eu já fazia. Essa escuta, porque se você não escutar, você não entende o paciente, não sei como. E Sim. uma vez, Lorraine, só para terminar, porque senão vamos chamar de chato, de prolixo. Eita, velho prolixo. Eu estava no consultório do INPS, eu sou psiquiatra da prefeitura aqui em Rio Bonito. E a paciente falou para mim assim: doutor, o senhor é um médico muito esquisito. E eu falei: meu Deus do céu, o que que eu fiz de errado? Fui tomado aquele pavor, né? Eu falei: mas como eu sou esquisito? O senhor olha para a gente e conversa, os outros médicos perguntam o que está sentindo, já passa a revida e manda embora. Aí eu falei: bom, esse esquisito que é o que está sendo. Muito obrigado e parabéns pela sua aula, foi maravilhosa. Eu me senti, sabe, Beleza. feliz porque eu já estava fazendo o que eu não sabia que fazia. Obrigada. Pronto, Annelise me cutucou, falei. Ah, mas se você não comentar, puxa vida, né? Não é o mesmo efeito, porque é uma carga de conhecimento, de troca, né? De uma Não, mas associação. isso é você que é minha amiga, os amigos são suspeitos. Depois a gente acerta. Gente, queria caminhando então para o final, primeiro agradecer Lorraine por estar com a gente, obrigado mesmo, assim, todas as vezes que eu ouvi, né, ela eu fiquei muito tocado, assim, é, não só pelo conhecimento, mas a sensibilidade de transitar por onde ela transita, né, na fala dela, e então, muito obrigado por ter compartilhado esse momento com a gente aqui. O pessoal do grupo, obrigado.
A gente ainda tem 2 encontros, né, Anne, até o final do ano. Temos, Então, temos, daqui temos a sim. pouquinho a gente vai divulgar lá no nosso grupo. Vamos Outubro e dezembro. continuar, porque esses encontros aqui têm acendido coisas bem legais para a gente, né? Então, vamos seguir nesse caminho. E nesse segundo semestre, já começando a pensar o que que a gente quer no ano que vem para esse grupo, né? Então, Por tá bom. favor, por favor. O tempo passa rápido. Isso aí. Pessoal, muito obrigada, viu, pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês, ter conhecido vocês. Espero que tenha sido agradável. Muito, eu quero que você faça parte do nosso grupo, né? Venha fazer parte do nosso grupo. Com Entre muito- lá. Vai Nós ser um somos prazer. multiplicadores aqui de humanidade. Isso aí. Certeza, vai ser muito bom ter você com a gente lá, viu? Uma boa Obrigada. noite, Bruno. Obrigada Boa pela noite, gente. sabedoria. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau.